Essa aula é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre um novo assunto que a gente ainda não viu em projeto análise de algoritmos, que são os algoritmos gulosos. Esse termo algoritmos gulosos em português, eu acho ele muito bom, porque ele vem de greedy, algoritmos greedy em inglês, que está mais para ganancioso, mas aí quem traduziu para guloso merece um prêmio, hein? Porque guloso, primeiro que é muito mais legal, é melhor você ser guloso do que você ser ganancioso. E segundo, que eu gosto muito de pensar isso aqui como uma analogia gulosa mesmo, pensando num rodízio de pizza. Então, imagina que você vai lá no rodízio de pizza, está numa mesa grande, então às vezes vem vários garçons ao mesmo tempo, e alguns deles trazem um sabor, dois, às vezes trazendo sobra, traz três, quatro. Então, cada vez que uma pizza chega para você, né, cada vez que um tanto de garçom, um ou dois ou três garçons chega para você, você tem duas, três, quatro opções de pizza para pegar. E você sempre vai escolher uma. Você nunca deixa passar. Chega ali, você olha, você está naquele momento, né, que tem aquelas pizzas para você escolher, e aí você toma uma decisão que é melhor naquele momento. Essa decisão, em algoritmo, a gente fala que é uma decisão local. E a ideia dos algoritmos gulosos é você tomar decisões locais, mas pensando em achar uma solução global. No caso do algoritmo aí da pizza, né? Eu não sei exatamente que é a solução global, tá? Então a analogia é mais a ver só com a decisão tomada naquele momento, com o que é melhor para você disponível naquele momento. Sem ficar olhando para frente, e uma vez que você tomou a decisão, você comeu a pizza, não tem como você voltar atrás, beleza? Esse que é o ponto dos algoritmos gulosos. Então, quando a gente sai da pizza, né, trazendo para o algoritmo, a gente também olha para subproblemas, assim como na divisão em conquista. Com exceção que lá na divisão em conquista a gente acha todos os subproblemas ali de algum jeito pela divisão, e aí a conquista é justamente juntar todas aquelas soluções de subproblemas em um só. No algoritmo guloso, a gente tem essa coisa de juntar todos numa solução única, mas só que olhando desse jeito com a solução mais promissora localmente, ou seja, aquela que naquele momento eu tenho acesso a alguma informação. E eu vou construindo passo a passo a minha solução, tá? É um pouquinho difícil de ver sem exemplo, então a gente vai trabalhar com exemplo nessa aula. O exemplo que eu vou falar primeiro, ele tem esse nome que eu dei, escalonamento de tarefas. Eu digo que eu dei porque esse nome, escalonamento, é dado em outras tarefas também. Escalonamento de tarefas, o nome inteiro, é dado para um outro problema também, depende do autor que usa. Tá? Então, a melhor forma de falar o que eu estou chamando de escalonamento de tarefas é descrever o problema propriamente dito. Então, nesse problema aqui, você vai ter N tarefas que você pode fazer. Então, tem uma lista lá, imagina que você é aqueles get ninjas da vida, né, para você fazer os seus freela. E aí, você tem um tempo, TI, que é o tempo necessário para que você cumpra essa tarefa. Então, uma tarefa um pouco mais difícil vai ter um T maior. Uma tarefa um pouco mais fácil vai ter um T menor. E o PI é o prazo para que você possa entregar essa iésima tarefa, a partir de hoje, do momento que você está escolhendo as tarefas na lista. Então, o escalonamento é qualquer permutação dessas tarefas aí. E aí, especificando um pouquinho melhor, né? Então, o escalonamento desse tempo i grande aí, izinho, né? É o tempo da iésima tarefa e ele é dado pela soma de todas as tarefas iniciadas antes, beleza? E o tempo para terminar isso é esse i que eu acabei de calcular mais o tempo de realização dessa tarefa. Parece óbvio, né? Eu sou uma pessoa só, eu não consigo fazer as coisas em paralelo, eu faço sequencial. Então, se eu escolho fazer a tarefa 1, 5, 7, 8 e depois a 9, o tempo de início da 9 é exatamente o tempo que eu demoro para terminar 1, 5, 7, 8, que eu acho que foi isso que eu falei antes, eu não lembro mais. E para eu terminar a 9 é esse tempo inicial mais o tempo da 9. Beleza? Isso aqui é óbvio, é só para formalizar. E aí eu conto o atraso. O atraso da tarefa é o tempo final menos o meu prazo. E o que eu quero fazer nessa tarefa é encontrar aquele escalonamento cujo maior atraso seja o menor possível. Então você imagina a situação que você vai ficar marcado como alguém que atrasa muito se você tiver uma tarefa que você atrasou um montão, mesmo que todas as outras estejam dentro do prazo. Se você todas as tarefas atrasou 1, 2 dias, não tem problema, você vai ser conhecido como alguém que atrasa no máximo 2 dias. O cenário é esse, tá? Então, dada essa lista das N tarefas com seus prazos,
com seus tempos de execução, o que a gente quer, e aqui vai entrar já uma notação que a gente vai usar bastante, né, em problemas, né, computacionais, que é essa coisa, eu quero minimizar algo, tá? Eu quero minimizar o A, e esse Azinho, ele é o max do Azão, tá? Então eu quero minimizar o A tal que A é igual ao max dos atrasos. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Aqui estão as minhas tarefas, então isso aqui é só um índice. Aqui está o tempo para eu executar essa tarefa e aqui estão os prazos. Pensa em casa como é que você resolveria isso, se fosse um problema real que está acontecendo com você. A solução que eu vou apresentar aqui é a solução gulosa e é uma solução ótima e a gente vai discutir o que é ótima daqui a 2 vídeos. Então, o que eu vou fazer é escolher como próxima tarefa, dentre aquelas que não foram escolhidas, obviamente, né? Porque se eu já escolhi, eu não vou fazer 2 vezes a mesma tarefa, eu vou fazer uma vez só. Dentre aquelas que não foram escolhidas, eu escolho a que tem o menor prazo para se encerrar, né? Ou seja, pensando num algoritmo mesmo, o que eu vou fazer é pegar aquela tabela do slide anterior, aquilo vai estar numa array, certo? Eu vou ordenar pelo critério menor p, e é isso. Aí o que vai acontecer aqui então é o seguinte, né? Deixa eu ver, quem tem o menor desculpa, o menor prazo é esse cara aqui, 3, certo? Então eu coloco a tarefa 4. Depois que eu terminar a tarefa 4, eu vou para aquela tarefa que demora aqui, ó, 4, que é a tarefa 6. E depois a tarefa que demora 5, que é a tarefa 3. Depois a tarefa que demora, deixa eu achar aqui, 9. Então é a tarefa 6. E assim eu vou seguindo, né? Depois a tarefa 2, que demora 10. Demora 10 não, né? O prazo é 10 dias, 10 unidades de tempo. Depois a tarefa 5, que o prazo é 12. E eu estou falando e escrevendo, se eu escrever algum número errado, acho que deu para entender, né? E depois aquela que o prazo é 25 dias, que é a tarefa 1. O que está acontecendo aqui? Eu estou considerando que as tarefas de menor prazo têm que vir antes, porque se eu colocar elas depois, né, a chance de eu acabar ela depois do prazo aumenta. E além disso, quanto mais para frente, mais longe do meu prazo ela vai estar. Isso vai fazer com que aumente o meu atraso daquela tarefa. Aumentando o atraso daquela tarefa, eu provavelmente estou aumentando o atraso que eu quero minimizar, que é aquele azinho pequeno. Então a solução está aqui, né? A ordem que eu vou fazer as tarefas é essa daqui. Eu espero que tenha batido com o slide anterior. Eu acho que nesse ponto deu para entender que a ideia é, eu faço alguma... posso até fazer alguma observação, tá? Sobre o que vai acontecer. Então vou voltar lá no meu exemplo da pizza, eu posso olhar o cardápio. Que pizza que eles servem no meu rodízio? E aí eu posso usar isso como informação a priori. Mas eu tomo uma decisão ali e aí eu vou olhando localmente o que é melhor. No caso do escalonamento de tarefas, essa decisão local é dentre as tarefas que eu ainda não cumpri, certo? Então, aquele é o meu escopo local e aí a minha decisão gulosa, a gente chama isso, decisão gulosa, é pegar aquela cujo prazo é menor. Geralmente, os algoritmos gulosos, eles são bem isso mesmo, de você ordenar e ir tomando decisões de acordo com a ordem que você colocou ali. Nesse paradigma, então, de design de algoritmos, né, de projeto de algoritmos, a gente tem vários algoritmos que são muito famosos e que dão a resposta correta. A gente vai discutir isso depois, que tem alguns algoritmos que alguns problemas, desculpa, que se você tentar um algoritmo guloso, você não consegue garantir que a resposta sua é correta, ou seja, que é a resposta ótima, a melhor possível, mas tem muitos problemas que sim, tá? E alguns desses problemas são resolvidos pelos algoritmos famosos que estão aqui. Então, por exemplo, algoritmos de Prim-Kruskal, também o algoritmo de Dijkstra, eles são algoritmos para grafos. O que significa que, apesar da gente ter esses 3 vídeos sobre algoritmos gulosos agora, depois quando for ter vídeos de grafos, eu vou voltar nessa questão de algoritmos gulosos. Também o código de Huffman, que é para compressão, a mochila fracionária, que eu vou falar nessa série de 3 vídeos, o problema de seleção de atividades, que eu vou falar nessa série de 3 vídeos, job scheduling, né, decisão de que ordem que você coloca algumas tarefas, isso de um modo geral, tá, com restrições diferentes, você consegue resolver com algoritmos gulosos. Então é bastante interessante e vai servir para muita coisa. E é isso, eu só queria dar um conceito mais ou menos, achava que era mais fácil fazer isso com exemplo, e tá dado o conceito e eu coloquei um desafio aqui. Acabando esse vídeo,
Pensa nesse problema. Você tem que fazer um freela, certo? Você faz freelas, no plural. E aí, você sempre pega freelas, por exemplo, eu sempre pego design de logotipo. Eu sempre demoro a mesma quantidade de tempo. Então, vamos supor que eu demoro um dia, tá? Aqui esse prazo está em unidade de tempos, mas eu vou colocar um dia para ficar mais fácil. Então, todo freela que eu pego, eu demoro exatamente um dia para fazer. E aí eu tenho essa tabela, que eu tenho, esse aqui é só um ID, né? Cadê? Esse aqui é só um ID. Esse aqui é o meu prazo, até aqui nenhuma novidade em relação ao que a gente viu de problema até agora. Só que dessa vez eu tenho o quanto eu ganho por freela. Então antes eu tinha um ganho uniforme. Toda tarefa que eu fazia, eu ganhava igual, eu estava pensando mais no atraso. Agora eu estou pensando mais no meu ganho. Eu quero escolher as tarefas de tal forma que eu não descumpra o prazo, veja como muda a restrição. E eu quero maximizar o meu ganho, o meu lucro, o quanto eu vou ganhar pelo meu serviço. Então, eu mudei a restrição e eu mudei também o meu objetivo. Quando o meu objetivo era minimizar o atraso, agora eu quero maximizar alguma coisa. Então, eu acho legal colocar esse exercício aqui para você pensar e também para dizer, olha, eu vou resolver isso com o algoritmo guloso, já tem o spoiler aí, mas para mostrar que problemas de otimização têm objetivos diferentes e têm restrições diferentes. Tenta pensar num algoritmo com esse exemplo aqui. Dependendo do algoritmo, você vai ver que você está errado usando esse exemplo aqui. Ou não, você pode até acertado de primeira. Tenta fazer em casa aí. E é isso. Esse vídeo não é longo. Fechou.